Fala pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos hoje com uma mensagem especial para a sua vida. Antes de nós começarmos, nós vamos falar sobre o poder do devocional. E eu queria já pedir que você se inscreva aqui, porque está vindo aí uma série de conteúdos que vai edificar a sua vida. Pessoal, o tema de hoje é como o devocional ele pode ajudar nas nossas emoções. E eu listei, algumas passagens da Bíblia, eu fiz aqui um estudo que a gente possa meditar nesse momento, que a gente possa participar e que você possa também ser abençoado com essa palavra de hoje. Então, é comum as pessoas, se sentirem raiva, tristeza, ódio, desânimo, as pessoas estarem desmotivadas, estarem tristes. Isso acontece muito nas nossas vidas. Eu acredito que acontece comigo, acontece com você, mas eu queria chamar a atenção de como essa prática devocional ela pode ajudar hoje a minha e a sua vida. Então nós vamos bater um papo aqui sobre isso. Eu separei alguns versículos e se você tiver aí uma Bíblia, e puder nos acompanhar, eu separei aqui o livro de Salmos 46, versículo 1, ele vai dizer o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente nas tribulações. E talvez você possa estar perguntando, Gessé, o que tem a ver Deus com as minhas emoções? Ele está dizendo que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza e é o socorro bem presente, nas nossas angústias, nas nossas tribulações. Então, quem não fica atribulado, quem não fica chateado, quem não fica desanimado, mas a gente está entendendo que da parte de Deus é que vai vir um refúgio. Então, já é momento de a gente entender que só o fato de a gente estar buscando a Deus diariamente, nós vamos já ter uma tranquilidade, nas nossas vidas. E parece muitas das vezes que a gente não tem um casamento de como é, Gessé, que eu posso fazer essa ligação. Eu posso explicar para você no seguinte aspecto. Nós hoje fazemos muitas coisas esperando o resultado, só que muitas das vezes esse resultado não é perceptível. Vou dar exemplos aqui para vocês entenderem esse ponto de vista. Normalmente a gente planta uma árvore e você não planta a árvore inteira, é claro, a menos que você já tenha uma muda, mas você vai plantar semente. Enquanto essa semente é regada, ela está germinando, normalmente nós não conseguimos ver as raízes, mas ela está ali, se enraizando, ela está ali tomando forma, ela está ali se estabelecendo para que depois venha o caule, as folhas, os frutos e ela venha ter o crescimento. Da mesma forma, nós não conseguimos ver de fato o resultado de um devocional. Daqui a pouco a gente vai entender aqui como é que a gente faz um devocional, mas eu estou só querendo explicar diante da Bíblia que buscar a Deus vai trazer alívio nas nossas emoções. Então é algo que a gente não começa vendo os resultados, mas ele está lá. A raiz não está visível, mas ela está lá. Outro exemplo que eu posso dar é o exemplo da nossa saúde. Muitas das vezes a nossa saúde ela não está visível. Muitas das vezes a nossa saúde ela não está, a gente não consegue saber olhar, a menos que a gente tenha um olho clínico, ou a pessoa esteja com sinais visuais de que ela esteja com problemas. Você não consegue saber como é que está a saúde da pessoa só olhando para a pessoa, mas está ali. E de acordo com que essa pessoa se alimenta, você vai saber se a saúde da pessoa ela está indo de vento em popa, se ela está bem ou não. Da mesma forma, a nossa saúde emocional ela vai estar atrelada com um lado espiritual bem. E o lado espiritual, a gente já está falando tudo, ninguém vê espíritos, não é desenho para a gente estar vendo espíritos aparecendo aqui ou lá. Mas existe o lado espiritual e a gente não pode subestimá-lo e a gente também não pode desconsiderá-lo. A segunda palavra está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Eu também separei aqui para eu ler para vocês. Ele vai dizer, 1 Pedro 5, 7, lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vós. Pessoal, deixa eu só ligar aqui o ar-condicionado rapidinho. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele é que cuida de vós. Tem duas coisas importantíssimas aqui. Como é que você vai
lançar sobre ele, aqui está falando de Deus, né? Se a gente ler o versículo anterior, o versículo 6, ele vai dizer: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em seu tempo oportuno, os exalte. Então está falando de Deus. Então lance sobre ele quem? Sobre Deus, todas as suas ansiedades. Como é que eu posso lançar as minhas ansiedades sobre Deus? Eu só consigo lançar as minhas ansiedades sobre Deus através da oração, né? Através do momento em que eu paro e que eu estou falando com Deus. Então, é através da oração, e aqui eu já digo, né, que é um dos ensinamentos, um dos passos que nós precisamos ter no devocional. Eu vou ensinar vocês como fazer um devocional. Então, lance sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele que cuida de vós. Então, novamente, a gente vai entender que a ansiedade aqui, né, ele está falando também de um sentimento, ele está falando das emoções, né? A ansiedade hoje é um mal do século, né? E já era falado há mais de 1000 anos atrás, através da Bíblia, que nós precisamos lançar sobre ele nossa ansiedade, porque Deus é quem cuida de nós. E pessoal, para a gente finalizar essa parte dos versículos da Bíblia, eu quero já aproveitar o gancho e a gente já lê o livro de Neemias, capítulo 8, versículo 10, né? Ele vai dizer que então eles lhe disse: vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Em algumas traduções vai dizer: a alegria do Senhor é a nossa força. Um texto também muito conhecido aí no mundo gospel. O que está acontecendo aqui em Neemias? E a gente já entra na parte prática do devocional. Neemias, ele é um reconstrutor, né? Dentro das reconstruções, ele não estava só reconstruindo os templos, ele não estava só reconstruindo os muros, mas ele estava reconstruindo também a adoração e o povo se voltar para Deus, que é o seu Criador. E tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque o devocional ele é uma construção diária. É como eu estava falando aqui da semente, é como eu posso também dar o exemplo da nossa saúde com relação às atividades físicas, né? Cada vez que a gente faz uma atividade física, cada vez que a gente cuida da nossa saúde, a gente está construindo uma saúde, né, forte. E Neemias está reconstruindo os muros, os princípios, os valores, a adoração a Deus. E nesse momento, se nós lermos os capítulos anteriores, nós vamos ver que Neemias ele está trazendo de volta, né, essa necessidade de você buscar Deus, de conhecer a palavra de Deus. E quando o povo ele está diante da palavra de Deus, o povo está emocionado, o povo está querendo chorar, o povo está arrependido. E isso é uma das causas que o devocional ele vai trazer para nossas vidas, né? A Bíblia fala do ímpio e a Bíblia fala também do justo. O ímpio, ele é aquele que não considera nada sobre Deus, ele não quer saber de Deus, ele não está se importando com nada sobre a vida espiritual, ele vive dissolutamente, ele não entende de nada, ele ignora. Mas o justo não é aquele também que é 100% perfeito, mas o justo é aquele que está atento, que está buscando melhorar. E o devocional a Deus diariamente, né, que a gente vai falar também sobre isso, ele vai trazer, uma das consequências é trazer o arrependimento, é trazer a gente olhar para a nossa vida, é buscar tirar o melhor de nós para que a gente realmente venha agradar a Deus. Então, pessoal, o que é que precisa ter na prática no devocional? Primeiro passo, o devocional precisa ter oração. A gente leu aqui, né, em 1 Pedro, falando que nós precisamos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Então, o primeiro passo de devocional é você ter o momento da oração. É o momento de você falar com Deus. Às vezes, você está aí falando com as pessoas erradas, as pessoas que não vão resolver, as pessoas que não vão te ajudar, né, as pessoas que vão falar até mal de você. Mas aqui o que a gente aprendeu hoje, né, através de 1 Pedro, é lançando sobre ele a nossa ansiedade. Fale com Deus, converse com Deus, ele é seu maior psicólogo. E eu sugiro, inclusive, que se você tiver em fortes situações de ansiedade, a ansiedade hoje é considerada doença, procure, né, ajuda de um psicólogo. Mas eu quero dizer para você que Deus ele pode também fazer muito. Muitas pessoas, eu já vi pessoas curadas através do fato da oração. E se vocês pesquisarem, já saíram notícias e estudos científicos de que a oração, sim, ela tem ajudado, né, no nosso psique,
ajudado nas nossas emoções. Então, o primeiro passo é a oração. O segundo passo que está em Neemias, né, a adoração a Deus. Nós precisamos estar louvando a Deus. É um sentimento de gratidão. Gente, quem tem um sentimento de gratidão, né, é uma pessoa que vive feliz, é uma pessoa que vive alegre, contente. Pense todos os dias você acordar, louvar a Deus, agradecer a Ele pelo dia que passou, pelo dia que está iniciando. Nós não temos controle quando nós dormimos e acordamos. Nós simplesmente dormimos e não sabemos que horas a gente vai acordar, se alguém vai nos acordar, se vamos acordar assustado ou se de fato vamos acordar. Quantas pessoas dormem e não acordam? Então, o louvor a Deus, ele vai trazer um sentimento de gratidão, né? Ele vai trazer com que a gente venha estar reconhecendo que Deus ele é exaltado na nossa vida. Eu anotei algumas coisas aqui falando, olha, quando louvamos, estamos exaltando a Deus, que é o nosso Senhor e Salvador. O louvor é uma forma de demonstrarmos a nossa gratidão, a nossa admiração, a nossa devoção a Deus. E o louvor também é a forma de celebrarmos suas obras, os seus feitos e os seus atributos. O louvor nos alegra o coração e nos faz lembrar das bênçãos que recebemos. Olha o que eu falei agora da gratidão, né? E por isso eu te encorajo a você começar hoje um devocional com Deus. Gessé, eu não sei orar. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos ensinaria, né? É ele que leva ao Pai as nossas orações. A oração não é nada mais, nada menos do que nós falarmos com Deus. A oração é uma conversa. A oração é um simples fala. E se a gente fosse passar aqui para um devocional 2.0, é quando nós começamos a desenvolver a capacidade de falar e ouvir também Deus falar. Isso requer sensibilidade espiritual. E como é que pode acontecer isso, Gessé? A partir do momento que eu falo, mas eu também estou com os meus ouvidos atentos. E a palavra de Deus, né? Ele é um momento, a gente falou de oração, a gente falou de louvor. E a palavra de Deus, ele é o fechamento, né, de um verdadeiro devocional. É quando nós conseguimos ouvir a voz de Deus. Talvez você pode estar te falando, Gessé, eu não consigo entender nada, eu leio a Bíblia, eu não consigo entender nada. Esse canal é um canal onde nós vamos desmistificar a palavra de Deus, como nós vamos entender a palavra de Deus prática no dia a dia, né? Graças a Deus, Deus tem nos dado orientação, aberto os nossos olhos, e nosso papel aqui nesse canal é justamente falar do amor de Deus através das nossas vidas para vocês, que vocês venham entender, né, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é muito atual. As pessoas falam, é um livro velho, de coisas que antiquadas, que não existem mais. Muito pelo contrário. A palavra de Deus ainda é o livro mais atual que eu e você podemos ver. E para a gente fechar, eu gostaria de encorajar, né, que você separe um tempo, que você separe um horário de excelência, um horário que você esteja conectado, né? E eu gosto, né, e admiro muitas outras religiões que têm, né, o hábito da pessoa estar meditando. Meditar é quando a gente desliga o nosso mundo, as nossas vistas no mundo atual que nós estamos vivendo, ela absorve, né? Os olhos estão se alimentando de coisas e informações o tempo todo, mas quando você está meditando, você está parado, você não está recebendo nenhum tipo de informação, você não está vendo nada, você está concentrado primeiramente em você, para que você venha também estar conectado com Deus. E para a gente finalizar, eu quero te fazer esse desafio para você, né? Que você faça esses testes, que talvez você seja uma pessoa que se estoura fácil, você se irrita muito fácil, você fica triste com qualquer coisa. Eu queria desafiar você, que você faça esse teste, que você comece, assim, o devocional, ele tem algo interessantíssimo. Uma das características do devocional é que não é uma vez quando tiver tempo. O devocional não é uma vez por semana. O devocional não é algo que você vai fazer um evento exclusivo do devocional. O devocional, ele é uma prática diária. Assim como a gente precisa se alimentar todos os dias, a gente precisa também alimentar a nossa vida espiritual. Então, eu desafio você que está ouvindo esse vídeo, que está aqui acompanhando até agora com a gente essa mensagem,
eu desafio você a estabelecer um devocional, um momento de qualidade. E você pode falar assim, esse eu não tenho tempo. Quem diz que não tem tempo é porque aquilo não é importante. Mas se você entender que isso é importante para a sua vida, que você quer mudar de vida, eu te desafio hoje você começar o devocional. E o devocional é feito todos os dias, nem que você separe 15 minutos, mas seja 15 minutos focado em você pegar um versículo da palavra de Deus, e você pegar um louvor que adore a Deus, e você fazer oração e somente falar. Se você não sabe orar, só fala assim, Senhor, hoje eu estou passando isso, eu estou necessitando isso, hoje eu estou feliz, eu estou triste, eu estou alegre, hoje me fizeram isso, me fizeram aquilo, eu entrego nas tuas mãos, como diz o salmista Davi no versículo 1 do capítulo 46, lançando sobre ele a sua ansiedade. E eu desafio você a, depois de pelo menos 10 dias, voltar aqui nesse vídeo e dizer, Gessé, nada aconteceu, nada mudou, né? Eu finalizo esse vídeo desafiando você para que você também venha viver coisas novas, para que você venha experimentar a paz de Deus na sua vida e que dias abençoados vocês venham viver a partir de hoje. Então, pessoal, se você está até agora, compartilhe, envie esse vídeo para mais pessoas, para que possam ajudá-las, e conto com você divulgando essa palavra do reino aqui no nosso canal. Que Deus em Cristo os abençoe e até o próximo vídeo.